Hello, muchachos! Qual a importância vocês dão para fazer amizades? Quando você muda para uma cidade nova, você conhecer pessoas, criar uma rede de apoio, fazer amigos é muito importante para o seu processo de adaptação e até de permanência no novo local que você decidiu morar. E o casal que a gente vai entrevistar hoje, a Ju e o Digão, eles, apesar de serem de Brasília, nós não nos conhecemos lá. Viemos nos conhecer aqui de João Pessoa. E eles têm papel super importante nessa rede de apoio e nesse pensamento de criar vínculos, formar amizades. Vamos entender melhor durante a entrevista? Hã? Ju e Digão, obrigada por topar participar aqui do Sofás. Por nada, Tamis. Um prazer nosso. Como foi a decisão de mudar de cidade? Vocês, família, duas filhas, como é que foi esse processo? E aí? Pode começar, conta pode como começar, foi? vai, começa. O começo de tudo foi porque a gente morava em Brasília, né? E o nosso aluguel tava para vencer. E aí a gente ficou pensando, ia ter aumento de aluguel. A gente já trabalhava de home office, então a gente logo pensou assim, será que se a gente se mudasse? Deu aquela fagulhinha, né? E se a gente se mudasse para algum outro lugar? Só que sem pretensão, né? E a Ju é pilhada igual eu. Ela falou, eu topo. Eu falei, mas para onde a gente iria, né? E aí o resumo foi esse. A gente pensou inicialmente, vamos para Espírito Santo, passou várias coisas na cabeça, mas o principal foi a nossa mudança por causa das meninas, que a gente queria aproveitar com elas, né? Em um lugar que tivesse mais oportunidades. Eu acho a minha versão mais emocionante. É? É. Então conta aí a sua Conta a sua versão. versão, Ju, então. A versão da Ju sempre vai Eu ser sou mais emocionante. emocionada, eu sou Não, emocionada. Eu preciso... o bom é que você, tipo, eu vou pensar em mudar, eu pensei, de bairro, né? Não, de cidade. É, O Digão é tudo muito, muito linear, eu sou mais emocionada. A gente vivia falando de, a gente vai morar na praia um dia, quando a gente fica mais velho, a gente vai morar, a gente vai se aposentar. E sempre falamos disso, né? Era um sonho, né? é. Abrir nossa pousada na praia e ficar ali até, até o fim. E aí eu lembro exatamente no dia que eu fiz 30 anos. E aí eu olhei e falei, meu Deus, mais 30 anos e eu já vou estar com 60 e 30 anos voaram. Eu olhei pro Digão e falei, meu Deus, Digão, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí aconteceu tudo isso que ele falou, de ser bem no meio do ano, o aluguel estava vencendo, ia começar as férias da Lívia, a gente aproveitou tudo e falou, Vamos, vamos. vamos, então vamos. As filhas de vocês, então, não foram aquela justificativa para vocês adiarem. Não, elas que incentivaram vocês a mudar. Conta um pouquinho sobre isso. Com certeza. Lá em Brasília, a gente já fazia muitos programas com elas. Nossa vida é a nossa É, família, né? Então, lá em Brasília, a gente vivia indo para o parque, lá para o parque da cidade. A gente ia muito, a gente passeava muito. A gente brinca no Instagram de fazer nosso rolezinho, a gente fazia nosso rolezinho lá em Brasília. A gente falava, vamos, hora do rolezinho. E aí, a gente sempre foi movido por tudo que as meninas gostavam de fazer, o que a gente gostava de fazer em família. E aí, a gente começou a pensar na possibilidade delas viverem tudo isso na praia, no mar, no meio da natureza, foi assim um impulso muito grande, né, pra gente. acho que esse foi o ponto. Na verdade, as meninas foram assim, um ponto positivo para a gente mudar, né? É, Muita gente pensa ao contrário, né? Tenho criança, vai ser difícil. A gente já pensou o inverso, vai ser bom para elas, né? E como é que foi essa adaptação, vocês como casal e das suas filhas, assim? A Isis é mais novinha, a Lívia não, a Lívia já fala bastante. O que que elas falavam para vocês? Como é que foi esse processo? Lembrando que vocês estavam em home office, né? sim. Sim. A Lívia, no começo, ela já tinha 6 anos, né? Cinco para Ela fez 6 aqui já. então ela, querendo ou não, já entende mais, mas ainda não tanto, um pouco lúdico tudo, né? Então a gente explicou que a gente ia se mudar. Questão de distância, ela ainda não tinha nenhuma noção de distância, sabe? Então, para ela se mudar para uma cidade próxima de 1 quilômetro ou 3.000 quilômetros, 4.000, para ela, não, na cabeça dela ainda não entrou muito bem no começo, né? Mas quando a gente tenta sempre conversar o máximo com ela, e quando ela conseguiu entender um pouco mais da distância
e que a gente ia ficar dos vós, Dos dos avós. avós dela, foi que pegou. É. E ela sentiu muito. Não, eu vou falar, a gente tá aqui, já vai fazer 2 anos agora em junho, e tem um mês que ela falou que agora gosta mais daqui do que de Brasília, então foi pouco tempo. Ela sofreu bastante, assim, com a adaptação na escola, mas eu acho que não por conta da cidade, assim, em si, né, dos amigos, eu acho que foi mais da nossa rotina, porque a gente tinha muito rede de apoio lá em Brasília, então os avós, igual o Digam falou, eles eram muito presentes. Então, estar aqui sem eles, para ela foi bem complicado assim no começo. Para a gente também foi difícil. Eu sempre falo que os nossos primeiros 6 meses, a gente veio pensando numa coisa, e aí depois que foram os 6 primeiros meses, só a gente, só a nossa família, e noite e dia só a gente gravava, né, para o nosso canal, mas a gente não se relacionava, a gente vivia a gente. E a gente achava que aquilo era o normal, né? É, Só que lá em Brasília a gente sempre foi muito cercado de amigos. E aí a gente começou a ter mais contato com o pessoal, né, pelo Instagram, respondendo. E aí a gente falou, e se a gente fizesse um encontro? E aí existem duas famílias. A família que teve adaptação nos primeiros 6 meses, que foi cheio de perrengue, mas cheio de nós, né? aham. E tem a nossa família pós encontrinhos do Calma na Correria. E qual a importância, assim, Ju, digamos, vocês dão a esses encontros, sabe? A esse ciclo que vocês formaram? O quão foi importante para a adaptação de vocês, assim, e o quão é importante para a adaptação de qualquer pessoa, assim, o quanto você recomendaria as pessoas a estarem formando amizades, vínculos, quando eles fazem essa mudança de cidade? É total diferença. Total, total. Não sei como seria a nossa história hoje se a gente não tivesse conhecido pessoas. Porque a cidade é diferente, é tudo encantador, mas nós somos humanos e a gente vive de Sociedade, contato pessoal, é o que faz mover a gente. Então, mudou total a nossa perspectiva depois que a gente pôde ter esses encontros pessoais com todo mundo. E, assim, até para adaptação das meninas, né? Porque os nossos amigos também têm crianças, então, para elas, foi. Assim, a gente até acredita que para a gente foi bom, foi, mas nós somos adultos e sabemos cuidar das nossas emoções. Mas elas ainda estão em processo, então foi essencial encontrar pessoas. Assim, a gente veio aberto para conhecer todas as pessoas, independente de como elas seriam, se elas iriam parecer com a gente ou não. Mas a gente veio de coração aberto e tá só surpreendendo a gente a cada é. dia, né? E a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui a entrevista, Tamis, que isso não era uma coisa que a gente esperava. Não esperava nem fazer e nem esperava que aconteceria. A gente sabia que iam acontecer amizades, mas de forma mais natural, assim, né? Eu não sei, isso não era uma questão. A gente não chegava É, a falar, ó, chega lá, a é, gente precisa fazer amizade. não. E aí, depois que a gente começou a fazer os encontros, que a gente viu o tanto que a vida se encaixou, né? Assim, Uhum. e ficou muito mais leve, que a gente viu o tanto que é fundamental. Então, você perguntou aí sobre quem está vindo, a gente acha extremamente importante. Para quem for mudar para João Pessoa em si, agora está mais fácil porque tem os encontros. Mas para qualquer lugar que a pessoa vá se mudar, a gente super fala assim que é muito importante se estabilizar, ok, mas que depois procurar amigos, fazer amizades, conversar com pessoas Uhum. diferentes, iguais, porque isso faz a vida ter um sentido diferente, né? Eu lembro quando a gente estava para se mudar para cá, também, já que todo mundo passa por esse momento que é de sair pesquisando, né? Tudo. E eu pesquisei como se adaptar à nova cidade. Eu lembro que apareceu alguns itens e uns era assim, fazer uma academia, fazer alguma atividade física. Só que mesmo fazendo isso, na teoria é muito fácil. Na prática não é tão fácil assim fazer amigos assim no dia a dia com a academia, porque querendo ou não você fica com medo de forçar a barra, né? Então acaba que quem é daqui também fica assim, quem é de fora também acaba que é difícil encontrar mesmo, bater. Então a gente se surpreendeu por conta desses encontros, porque eu acho que a gente ia ter resumido em 5% de Do que é hoje amizades do que a gente conseguiu
hoje. Esses encontros, galera, que a gente está falando, eu conheci a Ju Digão lá no início da minha adaptação aqui de João Pessoa. E eu falo para o Digão, eu falo para a Ju, que eles foram muito importantes nesse meu processo de adaptação, porque eu já comentei aqui que a minha adaptação foi muito complicada, foi muito difícil. E ter alguém, ter vocês casal, as outras pessoas que estavam naquele ciclo, para conversar, para externar os momentos, aquelas aflições de início, né? Aquelas coisas, eu não vou me adaptar ao trânsito, eu não vou me adaptar a tal coisa, enfim. E você ter essa troca no início é muito importante, assim, sabe? Para você conseguir se adaptar à cidade. É uma pessoa falando do que vivenciou, das alegrias e daquelas dúvidas, e você, nossa, mas eu tô passando por isso também, ai, vamos aqui nos abraçar e tal. É uma coisa assim que a gente é necessária, né? E eu senti A dor até diminui, né? exatamente, exatamente. Porque aí você tem aquele início da adaptação, né? Que um ajuda o outro. E aí, pós-adaptação, né? Aí todo mundo agora vai meio que vai se centrar, né? Pronto. Agora vamos ver qual que vai ser a minha vibe, né? O meu norte, assim. E a gente veio para João Pessoa, querendo ou não, com isso na cabeça, assim, ó, a gente vai conhecer muitas pessoas, assim, não sabia que eu conhecia muitas pessoas, mas estava aberto a conhecer, e foi o suficiente. Então, a gente, estando abertos, a gente conheceu pessoas que, claro, algumas só passaram mais breves, outras ficaram, mas a gente estava aberto a conhecer, e por ser adultos e saber o que é até, assim, perigoso, uma amizade perigosa, alguma coisa, a gente vai se afastando, a gente sabe. E a vida vai filtrando, né? Isso. Quem tem mais pontos em comum se aproxima, quem não tem, automaticamente você não fica com tanto contato. Mas pra gente, assim, o que mais brilha os olhos, a gente sempre comenta, é que vê que para além de nós, a gente vai se encontrando com essa ideia de conhecer histórias, de apoiar o sonho das pessoas, mas quando a gente vê que dali eles saem e formam outras amizades, a gente fica assim, realizado, Eu acho que é como se fosse um realizado. filho, né? Tipo assim, quando o filho, Empinando, tem um andar de neto lá. bicicleta, sei lá. Aí começa a pedalar, quando você vê, a gente faz um encontrinho, sei lá, no sábado. Aí no próximo final de semana tem duas famílias que vão para a praia juntas, ou eles viajam junto, vai para Pipa junto. Então, isso é tão enriquecedor pra gente, parece que assim, acabou que como se a gente tivesse vindo para João Pessoa meio que para conectar as pessoas, né? É. Então a gente fica completamente Grato, o mais grata. gratificante é isso pra gente. E é algo que a gente não imaginou. Então, mais uma vez, a vida surpreendendo. Mas isso só aconteceu porque nós estávamos abertos, né? Então, isso também eu acho que é muito importante para quem está vindo de fora. Tá aberto, tá disposto a conhecer, a conversar, porque você tem que se apresentar de novo. É uma coisa que você não fazia há muito tempo de onde você veio, né? E aí você tem que estar interessado em ouvir histórias novas. Então, é um recomeço mesmo. E aí teve um episódio, né, que eu até estava conversando com uma menina que faz academia comigo, aí ela falando, pô, Tamires, mas assim, eu fico desconfiada das pessoas, porque as pessoas são novas, eu não conheço o histórico de vida da pessoa. Eu falei, não, mas não pode ser assim, não pode ficar desconfiado da pessoa, você tem que se abrir, conversar com ela, sabe? Aí você vai ver se vai te ajudar, se não vai te ajudar, né? É uma troca. Tem que ser uma troca, gente. É você contar a tua história, a pessoa contar a história dela, e aí vocês se ajudam mutuamente, assim, sabe? Tem que ir com essa pegada, com essa visão, e que isso é importante demais nesse processo de adaptação. Não tem como não falar em adaptação sem falar em rede de apoio, em ciclo de amizade, nessa cidade nova. E uma coisa, eu até ia perguntar mais para frente, mas já que a gente já está tocando no assunto, que era assim, quais foram as coisas positivas que vocês pegaram por conta da mudança? E essa é a coisa positiva. São os filhos que vocês criaram, as amizades que vocês estão tornando possível, sabe? Com esses encontros, né? Que vocês mencionaram até aí. Vocês, além de vocês agregarem, né? Serem agregadores e estarem promovendo esses encontros, quando essas pessoas promovem encontro entre elas, vocês falaram que isso deixa vocês muito gratos e felizes, né? Me fala um pouquinho mais dessa importância e o quanto promover isso faz de vocês mais gratos. Eu acho que é porque, assim, no final, eu acredito que fica um legado, né? De que, a amizade
eu acredito que desses encontros, as pessoas fizeram amizades que pode ir para a vida toda, eu acredito. Porque a gente já presenciou as amizades, a gente sabe que as pessoas bateram, assim, a sintonia, e vai ser para a vida toda. Então, querendo ou não, a gente, mesmo que não seja, a gente esteja presente nessa amizade muito frequente, mas a gente fez parte daquilo ali, e eles também vão estar cientes que a gente fez parte, é, assim, de talvez ter mudado um pouco o rumo da vida deles, que talvez eles não encontrariam se a gente não tivesse criado essa conexão. Então, isso que é o que eu falo que deixa a gente mais feliz da gente saber que a gente pôde fazer essa ponte, que é algo que a gente não esperava e que está acontecendo, e todos os encontros que a gente faz está acontecendo e que a gente fica maravilhado, né? Com isso. Nossa, É a muito gente legal. teve o Luau, tem vídeo lá no canal. E eu lembro na hora que estava assim, no máximo que eu achei de pessoas, eu olhei assim, sabe quando você vê em terceira pessoa? Eu dei uns passos para trás, eu não conseguia nem ver a última pessoa assim que estava para frente. De tanta gente que tinha assim ao redor. E eu lembro daquele sorriso pleno, sabe? De, cara, que legal, que legal. Então, isso assim, pela história do que o canal está virando e está proporcionando, isso é assim um dos pontos mais positivos que a gente tem. E eu acho que não dá para não citar como ponto positivo também a experiência das meninas de viver livre, né? A gente vai para a praia e vê elas correndo e vê elas lidando com o mar, e quando a gente vai como turista, a gente fica cheio de preocupação, e aí a gente vê que elas já estão se adaptando, né? Já sabem, é, é como se fosse natural, né, para elas. E aí também elas vivenciando as amizades, porque a gente acaba atraindo muita família, né? Então, na hora que você olha, tem um mundo de criança brincando e a gente não sabe se isso iria acontecer em Brasília, né? Uhum. Principalmente a Isis, que é pequenininha e ainda não está na escola. Talvez não. Então, aqui foi um ponto positivo de ter muita Isso, criança e ela poder participar. É legal. Gente, o canal que eles estão citando é o canal Calma na Correria, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Sigam lá, que eles promovem esses encontros aí. Tem muito evento bacana também. Só com mulher, só com homem, vale night para mulher, vale night para homem, enfim. Se você tá vindo em João Pessoa, tá aí o canal para vocês seguirem. Se você não tá vindo para João Pessoa, procura um canal nessa cidade que vocês vão, tá? Pelo amor de Isso! Deus, e segue a gente. ajuda. Ai, ai. E, gente, eu tenho contato, né, com vocês e eu vi que vocês são muito de vivências, de experiências. Eu vejo vocês muito leves com relação aos momentos e não tão focados nessa questão de material, sabe? Essa coisa. E eu acho que isso ajuda vocês nesse processo de adaptação, ajudou vocês e ajuda nesse processo de adaptação e também nesse processo de conhecer novas pessoas e ter esse ciclo tão grande assim em torno de vocês. Conta um pouquinho aí da vibe de vocês. A nossa vibe é bem calma É na a nossa, correria. good vibe, a É nossa bem vibe. calma na correria. A gente tem duas filhas, né? A Camis falou aí. Uma tem 7, que é a Lívia, e a Isis tem 3 agora. E se vocês têm rede de apoio, né? Sem vó, sem tia, sem. Agora A tá Isis assim. ainda fica com a gente trabalha de casa, né? Então tem tudo para ser um caos. Mas a gente tem o dom natural de ver leveza. E se não está vendo, a gente procura e encontra, a gente cria nossos próprios momentos de calma. E eu acho que essa é bem a nossa vibe mesmo. De que a gente está vivendo aqui rotina e cheio de obrigações, compromissos, coisas familiares. A gente fala que a pressão começa a aumentar dentro de casa, a gente vai para a praia. E aí ali a gente se reenergiza de novo da nossa calma, do nosso porquê, de tudo que a gente veio buscar, né? Desse contato assim, com a natureza, que deixa a gente mais leve, mais tranquilo. E aí a gente tem energia para voltar e mais um dia, mais um dia. Uhum. Então, Mas assim, a nossa vibe, mesmo antes de vir pra cá, sempre foi bem leve. Então, os amigos que conheciam a gente, sempre já falar, eles são bem tranquilos. Porque, querendo a Lívia já era mais velha, então a gente já tinha a Lívia. Então, a gente sempre quis tratar de um jeito mais,
sem ficar brigando, né? Necessariamente. Desnecessário. Então a gente sempre conversava com ela, mesmo quando acontecia alguma coisa na casa de alguém, a gente sabia, eu sentava com calma, conversava, sabe? Então bem diferente dos nossos os pais. Tem muita gente que tem uns pais que eram bravos, o meu não era também, mas tem muita gente que tem uns pais muito bravos. Então a gente foi muito de conversar com paciência, a gente sempre foi nessa, igual você falou, assim, de não preocupar muito com o bem material, mas acredito que seja, às vezes, foi um dom natural também, que a gente não é muito apegado, graças a Deus. Então, a nossa vibe sempre foi essa, bem de querer manter a paz onde, às vezes, nem tem tanto assim. Então, acredito que isso aí trouxe vantagens para a gente, ainda mais agora com a segunda filha, né? Que a gente está precisando ter mais paz ainda, né? A gente tá, mas ainda bem que a gente consegue. a gente consegue. A gente vai conversando de vez em quando, vamos que a praia ajuda. E nem é tão perto da praia, né? Nem dá pra ir andando. Não. Não, mas você não esquecer o que te fez a mudar de cidade. E no caso de vocês, a querer essa vibe natureza, essa vibe praia, né? Se eu estou aqui para curtir isso, eu não posso ficar na rotina que eu não vou aproveitar. Tá na correria, beleza, mas vamos respirar? Vamos ali na praia, andar um pouquinho, ir lá, né? Então tem que se manter isso. As pessoas que também que fazem essa mudança de cidade, ou para um país diferente, ou para um lugar que não tem essa vibe praiana, mas assim, você teve um motivo para ir, a trabalho, a lazer, não sei. Então você tem que ficar recordando esse motivo, né? Quando tem aquele dia tenso, recorda o que te fez ir, né? Viajar, tomar essa decisão. Isso, é porque às vezes a gente cai na rotina de novo e não pode. Esse é o problema, né? Você vem de uma rotina e chega aqui e você cai em outra. Então, quando a gente fala que quando você se muda, não é só mudar o CEP, você tem que mudar a cabeça também. Então, aproveita. Você vai, é como se fosse um filme. Você está passando de um capítulo novo do seu filme e agora, se você quiser, pode até escolher um passaporte novo, um nome novo. Você tem uma skin nova. Você vai chegar aqui, conhecer pessoas novas. Então, você vai ter outra vida, se você quiser. E é isso, é o filme da tua vida, né? A tua vida. Então, Exatamente. Exatamente. É um capítulo novo, então deixa esse filme bonitão para quando aparecer lá em cima. E é clichê, mas passa rápido. Tem que aproveitar. Não, mas passa. Vocês estão falando que vocês vão fazer 2 anos agora em junho, eu vou fazer 2 anos em outubro. E eu tava dia desses, gente, 2 anos já, sabe? 2 anos daquela decisão de mudar de cidade, 2 anos daquela decisão de mudar de cidade. E as pessoas comentando por que você vai fazer isso, sabe? Então a gente fica pensativa com relação, né? Tipo, passa rápido. E aí você pode aproveitar da maneira que você achar que é conveniente. Mas assim, você pode aproveitar estando no RU, né? Vou viver todos os momentos. Ou você pode estar lá, ai meu Deus, o que eu fiz? Só que você aproveitar dessa maneira mais negativa, enfim, não vai ser tão bacana. Então vai passar. Não, uma frase, digamos, que você falou para mim. E um evento que a gente foi aí, que eu tava numa vibe, tipo, muito tensa e tal. E eu não esqueço, você pode ter esquecido, mas não esqueço. Você falou assim, Tamiri, vai passar, não vai? Se for, tipo, tá ruim, vai passar. Tá bom, vai passar. Vai passar. Então, como que você vai passar por isso? E eu, caraca, o filho da mãe me fez pensar aqui nesse A decisão é minha, então. E acaba que passou, né? Aquele momento que realmente a cabeça da gente é bem maluca e às vezes ela quer comandar a gente. Se a gente não acalma e pensa, realmente, tipo assim, ó, amanhã vai ter um novo dia. É uma decisão. E independente, isso vale pra vida, né? Até quem não se mudou, a cabeça da gente prega várias peças o tempo todo, e se a gente não ficar sempre pensando realmente em toda situação, eu sempre falo, toda situação que você passa, geralmente a gente só se preocupa com as ruins, infelizmente. Tem que lembrar que aquela situação às vezes foi 1000 vezes pior do que você está passando agora e passou. Foi ruim, mas vai passar, né? Então, tipo assim, dependente se mudou ou não, sempre lembra que é só um momento. E ainda assim, eu acho que é bom a gente ter assim a ideia, no momento é difícil, mas se a gente lembrar que isso faz parte de uma construção da nossa vida, né? Então, beleza, a gente tem ciência, vai passar, então a gente tem que ter aquela calma. Só que não é um passar de, ai, tomara que passe rápido. Não, é de que passa, vai ficar mais leve
mas que ainda assim é parte da minha vida, né? É parte é um montoado de dias que vão formando a vida. Então é bem legal ter isso em mente, assim, porque com isso você consegue, acho que balancear o tamanho da sua preocupação em relação às coisas que acontecem, né? Uhum. Eu acho que é não supervalorizar, né, aquela coisa negativa, porque o ser humano tem muito isso. Algumas pessoas mais de supervalorizar aquela situação negativa e quando a coisa boa acontece, a pessoa não dá o devido valor. Poxa, você batalhou para aquela coisa boa acontecer e quando ela acontece, passou. Sabe? Não, você tem É, que ficar lá, tipo, ai, supervalorizando o negativo. Supervaloriza o positivo também, caramba. É isso Tem que aí. aprender a isso. comemorar, né, as coisas positivas também. E, Hum? meninos, tá, beleza. É aquela coisa, é dia a dia, adaptação é dia a dia, ok. Mas, assim, eu acredito que teve um momento ou outro que vocês pensaram assim, aconteceu alguma coisa, que vocês pensaram, poxa, será que não é melhor eu voltar para minha rede de apoio ou não? Nunca existiu esse momento assim para vocês, nesse processo de mudança e adaptação. Não, eu acho que a gente passou por situações que poderiam a gente pensar nisso, mas só que a gente entrou tão de cabeça na situação que é uma opção que não Não cabe. tinha essa opção, né? Que se fosse por situações, talvez a gente teria pensado, que a gente já passou por situações bem difíceis. Mas é uma coisa que a gente. É como. Não existe essa opção. É como se eu quero ir pro shopping hoje com a Ju, mas eu não tenho essa opção de deixar as meninas com ninguém, então nem passa isso pela minha cabeça. Então, quando aconteceu situações com a gente aqui que poderia ter surgido esse pensamento, a gente já tinha eliminado essa opção. Porque a gente está vivendo essa nova vida e a gente decidia passar. É claro que, assim, aconteceram coisas lá em Brasília com amigos nossos que tudo que eu queria era teletransportar para lá o mais rápido. E às vezes não tem condição de pagar Ah, um avião para ir, isso é ruim. né? E aí, esse momento eu lembro e sinto ainda a mesma angústia de ter passado longe e querendo estar perto. Mas que ainda assim, esses momentos a gente consegue ver como aprendizado também. Né? E de que Não tem coisa que tem, não está nas nossas mãos, né? O que é, não está no nosso controle não adianta, né? Não, mas esses momentos, eu acho que o que mais pesa é isso, né? Ou datas comemorativas, ou alguma situação que o seu apoio iria ajudar aquela pessoa que está lá mais longe, né? E aí você tem que se fazer presente. A gente tem as tecnologias, óbvio que não é a mesma coisa, que não é aquele abraço, que não é aquele beijo, mas é você se fazer presente, né? Porque eu penso muito isso com relação à amizade. Também a família, a gente tem uma frequência maior de conversar, mas a amizade é você se fazer presente do seu ciclo de amizade que ficou, né? Para você não se distanciar, porque tem que regar, né? Amizade é que nem relacionamento, gente, tem que regar. Então, é você se fazer presente e você planejar, você não esquecer com relação a isso também, né? Eu acho que a gente tem que pensar também em quem ficou, né? Uma vantagem daqui é que as amizades costumam vir passar as férias, né? na Então, praia. A então a gente nossa está fase renovando Airbnb. sempre. A gente está renovando sempre a saudade aqui com isso, mas que dá saudade, dá. Mas Não tem como. é o nosso ponto, assim, feriadão, né? Eu acho que com vocês é assim, ó, carnaval, vai ser aí, hein? Airbnb e tal. Não, vai ser aí, hein? Tipo, aí você faz o seu calendário, ó, isso aqui vai ter esses amigos, tá lotado, hein? É isso, é A isso. gente já tem a nossa listinha ali. O mês tá cheio. Depois vocês falam a diária pra gente divulgar aqui na descrição. Gente, e vocês, assim, como que é a família calma na correria depois da mudança? Como vocês eram e como vocês ficaram depois da mudança, assim? Tanto fatores não tão positivos, não sei se vocês conseguem elencar, e os positivos, óbvio, o que teve de mais mudança, que vocês ficaram, nossa, caramba, como a gente evoluiu nesse quesito. Eu acho que a gente evoluiu no quesito de amadurecimento como família. A Total. gente foi igual Brasília, né? A gente viveu 50 anos em dois. Foi, porque você acaba criando. Quando você sai da casa dos pais, você cria uma independência, tudo, mas não é a mesma coisa quando você muda de estado. Querendo ou não, quando a gente estava morando no mesmo estado, qualquer ação que você vai tomar, você acaba conversando com os pais e acaba influenciando na sua decisão, né? E quando a gente está aqui, a gente.
eu e a Ju e as meninas, então só a gente. A gente tem uma família lá se a gente quisesse, mas acaba que a gente se distancia e não tem como. A vida da gente evolui nesse sentido de autonomia e união da família, que é É a total, gente, é a é a gente. gente. Depois que a gente sai de lá, eu percebi isso, que a gente evoluiu assim, amadurecemos, sei lá, 10 anos em 2 anos. E talvez se a gente estivesse lá, o nosso pensamento de amadurecer, nem sei se ia chegar um dia, como está hoje, sabe? Nem sei se ia chegar. É. Porque, Tudo fortaleceu, assim. então eu acho que foi a família, realmente. O ponto positivo foi família, e se fosse citar um ponto negativo, talvez também fosse a família, mas a distância, né? Porque realmente a gente fica muito chateado com as meninas em relação aos vós, tios e Tá primos, crescendo longe, que assim, eles né? ficam com É. muita, muita saudade, elas ficam. Então, isso é uma coisa que corta o coração da gente, né? Apesar de ter muitos amigos aqui, mas o vô, vó, é diferente, né? Então a gente Só pensa, exemplificar uma. Eu lembro da gente, logo quando a gente chegou, a gente foi sair do carro. Como foi que a gente deixou a chave do carro? Onde a gente morava, a garagem não tinha portão para você abrir quando você estava na garagem. Você tinha que ter uma chave para você entrar, isso aí, entrar dentro do prédio e sair da garagem. Uma vez a gente ficou preso e tinha que buscar a Lívia. na escola. A E gente aí, estava sem a chave. E aí a gente falou: e agora? A e gente agora? que Não tem uma pessoa para ligar e falar: "Ô, somos só Lívia, nós, cadê?" né? Eu lembro É, que depois desse dia a gente começou a ficar muito mais atencioso com essas cauteloso coisas com de, meu Deus, pode dar errado, a só gente. tem a gente. É, Tanto que eu falo pra Ju, eu ligo pra. É uma coisa importante pra quem vai se mudar, assim, que não tem uma rede de apoio no local. Uma coisa simples, mas eu ligando pra Ju um dia, ela não me atendeu, eu ligando pra. Aí ela me atendeu, eu falei, amor, liga com esse telefone lá no máximo. Eu só tenho você, você só tem eu, então liga esse negócio no máximo, porque se precisar, é isso, é é, você, é. você e eu. Então a vida amadurece muito nesse sentido. Mas amadurece mesmo. E essa questão de que vocês comentaram das decisões, né? São as nossas decisões agora, né? Não tem mais a família e tal, tão perto. Então, mas também tem aquele sentimento. Olha, decidi, deu certo. Caraca, deu certo. Foi a gente que decidiu. Deu errado? Beleza. O que a gente vai aprender com isso? Sabe? Então, a gente amadurece. Rostinho de neném ainda, todos temos, mas a gente está muito maduro mesmo, realmente, assim, sabe? Então, eu acho que isso é É, positivo mesmo. e assim, eu acho que a gente tendo essa decisão é uma decisão muito mais genuína, sem interferência externa. É, Então, isso é que é o total. legal, que você é mais você. As decisões são suas. E não em relação Considerando qualquer outra a pessoa, qualquer né? pessoa que Qualquer. vai pensar alguma coisa, e tal pessoa vai pensar. Porque, querendo ou não, a gente aprende também isso com o tempo, que as outras pessoas são outras pessoas e a gente faz o que a gente quer. Mas isso que João Pessoa trouxe com tudo pra gente, assim. E além disso, né, em relação a João Pessoa, eu acho que Deus encheu a gente de possibilidades. É como se a gente olhasse e falasse, a gente pode fazer tudo, Isso. tudo. Porque a gente já teve a experiência de vir, a gente já passou pela adaptação, graças a Deus, já estamos bem. E eu sinto que a gente poderia, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, você fica mais. Você cria mais independência e mais autoestima, Possibilidades, você fica assim. com mais autoestima, você se encoraja. Seja, eu tomei a coragem de vir pra cá, eu posso fazer tudo que eu quiser. Você quer ganhar um mundo, então isso é muito bom, abre muitas portas. Mas a gente com aquele pensamento assim, poxa, só depende de mim, sabe? Então, tipo, se eu correr atrás, eu vou conseguir, tá? Então, isso é bom, E, sabe? Exatamente, exatamente. Nossa autoestima fica como, sabe? Só depende de mim. É isso, assim, vou atrás. E é essa questão que vocês dois falaram. Poxa, a gente já tomei aquela decisão de mudar, que mexe com a gente, sair de uma zona de conforto que a gente tinha, né? Do comodismo e viver o novo já é uma decisão difícil, assim. É isso a gente tem que supervalorizar. É uma decisão difícil, galera. Mas assim, é, quando você toma essa decisão, poxa, vou seguir esse caminho, eu consigo. Então, acho que isso é positivo. E para finalizar, gente, qual é o conselho assim vocês dariam para a pessoa que está nesse processo de adaptação? Não é de mudança, não. A adaptação, que eu acho que o que mais pega é a adaptação. Qual conselho? O que ajudou vocês que vocês acreditam que vai ajudar outras pessoas também?
Assim, eu já penso de cara que você tem que estar independente da sua idade, porque a gente, muitos amigos, coisas que a gente não esperava, são amigos com mais idade que a gente, sabe? Às vezes 10, 20 anos mais que a gente viraram amigões assim que a gente nem imaginava. Então, pensar que independente da sua idade, você tem que estar aberto para, independente das situações que já passou no passado, que acontece, que decepciona a gente. Às vezes a gente teve uma amizade que no final quebrou aquele laço, mas daqui para frente, se mudou, pense em mudar a sua cabeça também. Não é se houve algum desentendimento, alguma coisa do passado, ficou para trás. Então, vem com a cabeça nova para conhecer pessoas novas e você vai se surpreender. Porque quando a gente pede para a vida surpreender a gente, ela surpreende. E as pessoas são surpreendentes, sabe? A gente descobriu isso muito aqui. Com pessoas que, se eu fosse imaginar na minha cabeça, que seriam nossos colegas e a gente ia conhecer, eu não imaginaria elas. Na minha cabeça não seria elas. E elas hoje são coisas que eu, assim, Faz todo faz todo sentido, né? sentido, sabe? Então, uma coisa muito boa para se adaptar é optar por esportes coletivos, em vez de esportes individuais. Às vezes, assim, a academia é legal, você vai encontrar pessoas, vai, mas fazer uma amizade na academia é difícil. Às vezes, eu pitch por um crossfit. Ou aqueles É, funcionais na funcionais praia. na praia, às vezes, vou fazer uma natação, sei lá, às vezes eu posso fazer uma hidro, que vai ter uma atividade coletiva. Aqui em João Pessoa a gente tem ainda os plus, assim, né? Que tem nas praças tem um monte de atividades. Então, você vai chegando lá, com certeza você vai fazer amizade. E você vai fazer lá mais alguma coisa? Eu acho que, assim, querendo ou não, se você está querendo mesmo adaptação mais rápida, você tem que ir para esses pontos. Então, às vezes até assim, você vai entrar num grupo da escola do seu filho. Então marca um dia, põe lá para fazer uma festinha na sua casa, sabe? Faz um negocinho legal ali, você vai chamar as pessoas para conhecerem os meninos vão se juntar, você vai conhecer os pais. É uma coisa legal que ninguém vai achar ruim, sabe? E que você vai criando um vínculo. Então, eu acho que você se adapta muito mais rápido. Eu ia falar sobre, né, a dica de quem tá vindo, né? Tá buscando isso, é de vir realmente preparado para qualquer coisa. Mudar a cabeça, vestir essa nova personalidade, talvez, não assim da forma falsa, esse nova, enxergar como uma nova chance, né, de você viver coisas diferentes. Então, você venha determinado, primeiro, a buscar as coisas que você se propôs. Eu quero viver qualidade de vida. Então, chega aqui e vá fazer coisas que vai melhorar sua qualidade de vida. E procure grupos. Por exemplo, tem o nosso grupo que a gente fez, igual a Tamis falou, nas redes, então a gente consegue fazer encontros que possibilitem, então, às vezes, já está vindo para João Pessoa, vai num encontrinho nosso. Tá indo para outro lugar, procura. Além do nosso, também devem ter outros. Então, vai, dá uma pesquisada. Começa a ir em grupos de mulheres, em igreja também, eu acho que é um ponto bem importante, assim, Isso para é. quem frequenta, de fazer essa amizade. Então, lembrando que a gente vem achando que talvez não é tão importante, porque quando a gente veio, a gente não se A gente não preocupava pensou nisso. A gente em fala, só a amizade. gente basta. Mas não, chega um tempo, a gente precisa externar outras coisas que talvez o parceiro ou já está cansado. Porque imagina a gente 6 meses conversando, todo mundo, e só as mesmas coisas e falando dos mesmos assuntos. Então a gente começa a ficar assim, talvez nem só falar, ouvir, né, outras Isso, a coisas, gente outras faz experiências. diferença. Então faz muita diferença de verdade você se inserir em algum grupo que faça sentido, né, para você. Eu acho que esses são E assim, outra as coisa também dicas. que é muito importante é você estar aberto a entender e entrar e aceitar a cultura E do local, independente se for Nordeste, o que for, você entender e se adaptar ali, sabe? Aproveita para aprender também muitas coisas que tem da cultura, muitas coisas vão ser diferentes do que você está acostumado, o jeito de responder às vezes aparenta ser grosso, mas não. Então, assim, muitas coisinhas do dia a dia, você tem que saber que você que está entrando na cultura dos outros. Então, abaixa a bola e vai, é, vai acostumando, sabe? Porque você escolheu isso. Então,
Isso também é muito importante, porque a gente que está vindo de fora, né? Então não adianta a gente querer que as coisas sejam como eram. Então são coisas. E que bom que não é, E que né? bom que não é. Então, isso é um ponto importante para adaptação, é você estar aberto para aceitar a cultura local. Nada como o conselho de quem viveu a adaptação, né, galera? Nada como o conselho. E, ó, só um adendo aqui, que eu não vou deixar passar batido. Se vocês querem encontrar o Digão de uma pessoa, vai na Hidro. Só o Digão para falar Hidro, né? Qual é o nome? Eu não sei porque minha mãe faz hidro. Eu lembrei que é hidro. Não é hidro? Fala. Encontrinho na Hidro com o Digão. A banheira do Porque Digão. fica lá assim, ó. Você fica assim na hidro, né, do lado, aí passa a bola. Aí... Ah, e eu descobri um esporte novo. Como é o nome do Não é o beach esporte? tênis. Não, tem um esporte que é de pessoas com mais idade, que é como se fosse um vôlei, mas que ele é coletivo, que você só joga a bola, né? Você tem que pegar e vai rodando as pessoas do time. Então, tem um rapaz que a gente conheceu aqui, que ele é do Rio de Janeiro, tá fazendo, e ele, pô, ele entrou na equipe e tá se amarrando. Então, já conheceu várias pessoas. Depois a gente pode ver qual que é o nome para deixar aí nos comentários desse Não, é esporte que eu achei bacana. legal. Tem Intermares, no bairro de Intermares aqui. Isso, foi lá que Isso, eu vi. é lá mesmo. Muito legal esse esporte, eu gostei. Beleza, então na Daqui uns Hidro anos vai estar o Digão lá. Isso. É. encontre o Digão na Hidro e nesse esporte novo, tá bom? E galera, obrigada, viu, por topar participar. É isso. Oh, obrigado a Obrigada a você. você. Você É também muito. sabe que fez parte da nossa Eu ia chegada falar isso. também, da nossa história, porque chegamos praticamente juntos. A gente conversando aqui, parece que foi ontem, né, que a gente estava aí fazendo exercício na praia e conversando sobre as nossas experiências, e hoje passou, né, cada um já fez várias coisas diferentes, já estamos bem mais consolidados agora, né? Exatamente. Nossa, passa mesmo. Quase 2 anos, galera. É, Boa. Formar uma comunidade é muito importante nesse processo de adaptação, né, galera? Eu aposto que vocês já estão até procurando um arroba aí dos grupos da cidade de vocês. É isso. Muito obrigada por estarem aqui conosco em mais um episódio do Só Faz.